Hoje vamos falar sobre uma mulher que entrou andando em uma clínica em uma manhã qualquer. Ela pagou adiantado. Ela se despediu de uma amiga e nunca mais saiu dali andando, porque acabaram tirando ela carregada por dois homens com os pés arrastando no chão, e daí colocaram ela em um veículo. Depois disso, ela desapareceu por 6 dias, até que seu corpo apareceu jogado à beira de uma estrada, a 100 quilômetros de onde tudo tinha começado. E o mais perturbador é que o lugar onde fizeram a cirurgia nela estava registrado legalmente como um salão de beleza. Ela se chamava Yulisha Tolosa, tinha 52 anos e esta é a sua história. Era uma quarta-feira, 13 de maio de 2026, em Bogotá, na Colômbia, quando Yulisha chegou naquela manhã a um local chamado Beauty Laser. Esse local fica, ou melhor dizendo, ficava, no bairro Venécia, ao sul da cidade. Também é importante mencionar que naquele momento ela estava acompanhada de sua amiga chamada Amália, sobre quem vamos falar um pouco mais adiante. Ela foi até lá para apoiar, sem imaginar o que aconteceria depois. Yulisha assinou alguns papéis e às 8h10 da manhã entrou no centro cirúrgico para fazer o procedimento. Algo chamado lipólise a laser, que basicamente é um procedimento que usa energia laser para destruir e eliminar gordura de áreas específicas do corpo, como a barriga, por exemplo. E aqui é preciso entender uma coisa desde o começo. E é que essa cirurgia, se for feita corretamente em uma clínica de verdade, com um médico certificado, com um anestesiologista presente e com todos os cuidados. Essa cirurgia, com as condições de higiene necessárias na Colômbia, custa cerca de 9 milhões de pesos. Estamos falando de cerca de 2.000 a 2.500 dólares, aproximadamente. Mas aqui, na Beauty Laser, cobravam quase a metade. E por que isso? De algum lugar, eles tinham que reduzir os custos. E mais adiante, vamos ver exatamente onde eles economizaram para poder cobrar a metade do que outros locais que eram certificados cobravam na Colômbia. De qualquer forma, tinham dito para Yulisha que o procedimento duraria 2 horas, mas acabou se estendendo por toda a manhã. À 1h da tarde, alguém do local saiu para avisar Amália, a amiga, que já tinham terminado, que ela podia entrar para ver a amiga. Mas o que Amália encontrou quando entrou não parecia em nada com uma pessoa saindo tranquila de uma cirurgia, porque Yulisha estava desorientada, não conseguia se manter sentada, falava sem coerência, estava com a pele pálida e os lábios roxos. E vamos parar aqui um momento, porque esse detalhe dos lábios roxos é algo que os médicos chamam de cianose. É um sinal claríssimo de que o corpo não está recebendo oxigênio suficiente. Em qualquer hospital do mundo, um sinal como esse faz com que todos os alarmes sejam acionados instantaneamente. Amália. Ela entendeu imediatamente e exigiu que a levassem para a emergência, mas o pessoal do local disse que não iam fazer isso, que isso supostamente era normal, que eram os efeitos da anestesia e que ela tinha que esperar com paciência. E para piorar, em vez de ajudá-la, aplicaram mais uma dose de cetamina direto no soro da Yulisha, que é um anestésico forte, de uso muito controlado. E sem um anestesiologista supervisionando, e sem monitorar os sinais vitais, pode fazer com que você pare de respirar. O argumento que deram foi que a paciente estava sentindo muita dor, que é o mesmo argumento que usariam em uma clínica de verdade, só que em uma clínica de verdade tem alguém capacitado observando o que esse medicamento faz no corpo. E ali não tinha ninguém para controlar o efeito que essa anestesia poderia causar em Yulisha. Às 4h da tarde, Amália viu sua amiga pela última vez, ainda em uma maca, muito fraca. E foi aí que Yulisha disse uma frase que depois pesaria muito. Que foi a seguinte: amiga, eu vou dormir um pouquinho. O pessoal do local pediu para Amália sair, que Yulisha ia ficar em observação naquela noite.
e aproveitaram para pedir que ela fosse buscar roupa limpa para Yulisha, porque a dela tinha se sujado de sangue. Também pediram umas meias especiais para a circulação. Então, naquele momento, Amália saiu do local para fazer esse favor, para buscar as coisas que pediram para ela. E quando ela voltou, perto das 7 da noite, encontrou o local fechado e tudo estava às escuras. Ela tocou a campainha e ninguém abriu a porta para ela. Mas antes de entrar em todos os detalhes do que aconteceu naquela noite, que é a parte mais impactante dessa história, quero te contar rapidamente quem era essa mulher. Yulixa havia nascido em Tami, no departamento de Arauca, no leste da Colômbia. E desde muito pequena, ela teve que aprender a se virar sozinha, porque sua mãe biológica a entregou praticamente quando ela ainda era um bebê, e foi outra família que acabou criando ela. Já adulta, ela foi para Bogotá, onde construiu toda a sua vida do zero. Morava sozinha, sem marido e também não tinha filhos. E com o passar dos anos, ela montou seu próprio salão de beleza. O pessoal do bairro lembra dela como uma mulher trabalhadora e prestativa. Sobre a cirurgia, ela não contou para ninguém da família. Era algo que ela ia tratar apenas com suas amigas mais próximas. E ela escolheu esse lugar porque várias conhecidas já tinham feito o mesmo lá e tinham se saído bem. Também se acredita que ela escolheu fazer esse procedimento nesse lugar por causa do baixo custo em comparação com outros lugares semelhantes que tinham preços mais altos. Ela pagou 3,8 milhões de pesos adiantado. Isso é aproximadamente $1.000. E dessa forma, então, ela entrou na sala de cirurgia com a mesma tranquilidade com que qualquer pessoa se prepararia para algo assim, que normalmente não costuma ser uma cirurgia tão grave. Ouvimos muitas consequências terríveis depois desse tipo de cirurgia, ainda mais com a tecnologia e com os avanços que existem atualmente. Neste momento, fazemos a mesma pergunta que vocês devem estar se fazendo. E que tipo de lugar era esse? Bem, Beauty Laser não era um lugar improvisado. E é exatamente isso que o tornava tão perigoso. Porque tinha fachada, tinha redes sociais ativas, tinha lista de preços e tinha clientela fixa. Ou seja, parecia por fora um negócio totalmente normal. O detalhe é que legalmente estava registrado como um salão de beleza, não como uma clínica. Então era um salão de beleza legalmente que estava fazendo cirurgias. O endereço oficial registrado na Câmara de Comércio de Bogotá era no bairro La Chucua, na localidade de Kennedy. Mas o lugar onde eles realmente operavam era o bairro Venécia, em Tunjuelito, ao sul da cidade. Essa duplicidade de endereços, como confirmariam depois as autoridades, é uma estratégia comum entre clínicas clandestinas. Se o distrito fecha um endereço, o negócio já tem outro registrado de onde pode voltar a operar. O negócio foi montado no ano de 2024 e a dona, com 70% da sociedade, era uma mulher de 30 anos, nascida na Venezuela, chamada Maria Fernanda Delgado, que nos documentos aparecia como enfermeira. O local estava sendo administrado no dia a dia pelo seu companheiro, um homem chamado Edinson Torres. E quem realizava as cirurgias era outra pessoa também de nacionalidade venezuelana, chamada Eduardo David Ramos. E é preciso dizer que com esse homem, com Eduardo, é quando a situação fica muito mais obscura, já que ele estava há 8 anos na Colômbia. E segundo contou um amigo dele, ele havia começado sua vida nesse país trabalhando como garçom e bartender em restaurantes. Depois, ele foi entrando aos poucos no mundo da saúde pelo lado dos trâmites de seguradoras e, ao mesmo tempo, se dedicava à barbearia. Tudo isso sem certificação nessas áreas. Depois, foi descoberto que na Venezuela ele realmente aparecia como médico cirurgião. Ele estava registrado.
Embora o Ministério Público colombiano continuasse investigando se esse diploma era válido e se tinha validade na Colômbia. Mas além dessa confusão, o fato concreto era uma coisa só. E é que ele estava fazendo cirurgias em um local que legalmente era um salão de beleza. E apesar de ele estar registrado na Venezuela como um médico cirurgião, ele não estava habilitado na Colômbia para fazer isso. Agora, como era esse lugar por dentro? Uma ex-paciente, que depois conversou com os médicos, disse que lá dentro não havia sala de cirurgia, que os procedimentos eram feitos em um quartinho, sem monitores, sem equipamentos, nada que diferenciasse esse quarto de qualquer cômodo de uma casa. E, no entanto, no Instagram, no Facebook e também no TikTok, Beauty Laser publicava vídeos promovendo cirurgias sem dor, com pacotes promocionais. E assim, eles já estavam há mais de 2 anos operando à luz do dia, com publicidade ativa. E até mesmo pagando comissão para mulheres do bairro para que conseguissem novas clientes para eles. Só no último mês, antes de tudo explodir, todo esse problema, todo esse crime, porque temos que chamar assim, eles atenderam cerca de 90 mulheres. Também é importante mencionar que as ex-funcionárias desse local chegaram a descrever que as condições internas eram precárias. Elas apontaram que havia uma falta de esterilização adequada na área de operações e também a ausência de uma supervisão médica real. Mas havia algo mais que naquele momento ainda não se sabia. E é que Beauty Laser não estava sozinha, mas fazia parte de uma rede. Porque havia outra unidade no norte de Bogotá com outro nome. Mas esses 2 locais estavam conectados à mesma operação, porque compartilhavam o mesmo número de WhatsApp para agendar clientes. Também tinham a mesma publicidade. E até o mesmo pessoal médico que se deslocava de um local para o outro. Era como um negócio que tinha 2 faces. Um mesmo negócio com 2 faces diferentes. E por isso, quando o nome de Julisha começou a aparecer nas notícias, os 2 locais fizeram exatamente a mesma coisa ao mesmo tempo. Que foi trocar as placas, apagar as redes sociais, especificamente as contas do Instagram. Também desligaram os telefones. Isso parecia que era como apagar qualquer vestígio da sua existência. Para completar, depois de tudo isso, foi descoberto que as autoridades já tinham tentado entrar nesse local antes. Inclusive, a prefeita da região reconheceu publicamente que seus funcionários já tinham tentado inspecionar o local em várias ocasiões e que sempre tinham sido impedidos de entrar. Bom, vamos voltar àquela tarde do dia 13, porque às 4 horas foi a última vez que alguém viu Julisha com vida. Já que, de acordo com o que depois foi confirmado pela medicina legal, ela teria falecido à tarde. Porque enquanto Amália estava lá fora procurando as roupas e as meias que tinham pedido que ela buscasse. Estamos falando da amiga Amália. O pessoal do local mandava mensagens para minha família, dizendo que ela estava bem, que estavam vendo ela pela câmera. Mas tudo era mentira para ganhar tempo. Às 7h24 da noite, as câmeras de segurança do bairro captaram a imagem que depois seria central na investigação. Que foi a de 2 homens saindo do local arrastando Julisha, cada um segurando em um braço, com os pés sem tocar o chão, para colocá-la em um veículo da marca Chevrolet e do modelo Sonic, de cor cinza. Na verdade, uma testemunha aguardava o ônibus, bem perto dali. Contou que viu que primeiro tentaram colocá-la no porta-malas do veículo e que depois a colocaram no banco de trás. E como se não bastasse, pegaram o celular de Julisha e foi possível comprovar que alguém que trabalhava nesta clínica parece que começou a escrever no WhatsApp de Julixa para as amigas dela, dizendo coisas como: vou para casa, estou com sono, como se fosse a própria Julisha escrevendo, também em outro momento.
Julixa teria enviado uma mensagem no WhatsApp dizendo que estava sendo levada para o hospital, mas isso nunca aconteceu. Porque naquele momento, Julixa já não podia escrever nada. Ela aparentemente já tinha perdido a consciência. Enquanto isso, os que ficaram no local lavaram os lençóis, também o chão do quarto. Desconectaram as câmeras internas para que a polícia não pudesse ver as gravações e levaram todos os pertences de Julixa. E naquela mesma noite, os 3 principais suspeitos escaparam, ou seja, foram embora de Bogotá. Como as amigas nada sabiam sobre Julixa, obviamente denunciaram o desaparecimento. Então, no dia seguinte, quinta-feira, dia 14, bombeiros e polícia tiveram que entrar no local com motosserras e furadeiras, porque estava tudo fechado, com cortinas metálicas e cadeados. Lá dentro, encontraram a cena alterada, mas também itens importantes. Sobre uma escrivaninha estava o prontuário médico de Julixa, com o carimbo e a assinatura do local, onde estavam anotadas as doses que tinham aplicado nela e o procedimento que fizeram. Ou seja, isso era uma prova escrita de tudo. E ao subir para o 2º andar, encontraram algo ainda mais assustador. E escutem isso, encontraram outra mulher, de 34 anos, que estava trancada à chave, que estava lá dentro há 2 dias. Depois de fazer uma cirurgia parecida com a da Julixa, ela estava sozinha, sem atendimento médico, e sentindo, segundo ela, porque depois ela pôde declarar: por sorte, ela conseguiu sobreviver. Dizendo que ela mesma sentia que estava prestes a morrer, porque a tinham deixado trancada, para que ela não saísse para contar como funcionava o lugar. Essa mulher sobreviveu e seu testemunho foi fundamental para o caso. A partir daí, começou a perseguição, porque Eduardo, o que fazia as cirurgias, tinha pegado um voo de Bogotá para Cúcuta e de lá cruzou a fronteira para a Venezuela, enquanto Maria Fernanda e Edinson foram por terra, no mesmo Chevrolet Sonic onde tinham transportado o corpo de Julixa no banco de trás. Eles dirigiram de madrugada por rotas secundárias, desviando dos bloqueios e em algum ponto de uma área de mata. De Cundinamarca, a cerca de 100 quilômetros de Bogotá, deixaram o corpo jogado à beira da estrada e continuaram dirigindo, para que as câmeras das estradas não reconhecessem o veículo. Tinham feito umas manchas de tinta verde por cima. Isso foi improvisado, como umas manchas, para que não coincidisse com a descrição que já estava circulando. 6 dias depois, o veículo apareceu abandonado perto de Cúcuta, ainda com as manchas de tinta, e quando a polícia chegou, havia 2 homens nesse local, tentando levar esse veículo. Eram 2 venezuelanos vinculados aos donos da clínica. Um deles era tio de Maria Fernanda. Então eles foram capturados naquele momento. No dia seguinte, em 19 de maio, a polícia fez uma busca extensa no quilômetro 46 da estrada Apulo-Anapoima. Desculpe se falo errado, isso é na Colômbia. Até que finalmente o corpo de Julixa foi encontrado em uma área de floresta. E aí o prefeito de Bogotá já não falou mais de uma má conduta médica, e sim que usou uma palavra muito mais dura. Além disso, era verdade após saber tudo que contei. Ele disse que isso tinha sido um assassinato. E aqui eu preciso parar, porque a causa da morte é uma das coisas mais impactantes de todo o caso. No começo, falou-se de uma embolia pulmonar, que é um bloqueio em uma artéria do pulmão, uma das complicações possíveis, quando uma cirurgia dessa magnitude é feita de forma inadequada. Mas o laudo final da autópsia mostrou algo muito pior, porque acabaram classificando a morte como homicídio. Acontece que Julixa tinha lesões internas graves, ela tinha costelas fraturadas dos 2 lados, e cerca de 11 ferimentos feitos com instrumentos cortantes e perfurantes, que em qualquer outro caso parece a descrição exata de uma pessoa que sofreu facadas. Mas nesse caso, esses ferimentos não foram nada além do resultado dos mesmos instrumentos, com os quais sugaram a gordura dele durante a cirurgia. O relatório descreve que houve um sangramento tão massivo que a gordura acabou indo parar nos pulmões, causando uma insuficiência respiratória.
e em uma perda de sangue tão brutal que o corpo praticamente ficou sem sangue nas veias nem nas artérias. Dito da forma mais simples, Yulisha morreu porque fizeram um procedimento de açougueiro, para dizer de uma forma que fique mais claro. E além disso, não havia ninguém naquele lugar capaz de salvá-la, ou seja, foi negligência também. E os que estavam naquele lugar decidiram não chamar ninguém que pudesse tentar salvar a vida dela. Em vez disso, fizeram de tudo para esconder o que aconteceu. Assim, os alertas da Interpol foram ativados e, em questão de horas, capturaram Maria Fernanda e Edinson na Venezuela. Eles estavam viajando com seus 2 filhos pequenos. E nesse mesmo dia também foi preso Eduardo, o cirurgião. E é aqui que aparecem os detalhes que completam o retrato da frieza dessas pessoas. Porque a promotoria conseguiu os chats que Maria Fernanda enviava da Venezuela, enquanto ela estava coordenando tudo. Nessas mensagens ao corpo de Yulisha, eles chamavam de o que se perdeu ou o que você perdeu, assim, literalmente. A ponto de que o tio perguntava se ela já tinha encontrado o que tinha perdido, para saber se o corpo já tinha aparecido e assim agir com mais tranquilidade. Maria Fernanda mandava instruções para usar números novos, não ligar diretamente e cobrir o rosto. Segundo os investigadores, a ordem para mover o automóvel teria sido dada por Maria Fernanda ao seu tio. Supostamente, ela ofereceu cerca de 800 mil pesos para cobrir os gastos de transporte e remoção do veículo. Até esse ponto, já ficava bem claro que aquilo foi feito com premeditação, com todo o esforço para encobrir o assassinato. Pior ainda, quando já estavam detidos e começaram a falar. Confessaram que Yulisha ainda apresentava sinais vitais durante várias horas após a cirurgia, ou seja, horas em que poderiam tê-la levado a um hospital e talvez salvar a vida dela. E Maria Fernanda chegou a dizer uma frase impactante, que foi a seguinte: quando a colocaram no veículo, ela ainda estava respirando. Segundo um depoimento do processo, essas foram as últimas palavras de Yulisha. Foram que ela estava com muita sede, que estava arrependida de ter feito a cirurgia e que sentia muita dor nas costas. E no meio de tudo isso, aparece uma pessoa que até aqui não tinha sido mencionada, mas que para a promotoria é uma das peças centrais, que é o anestesiologista, que é conhecido pelo apelido de Doc Leo, um homem que hoje está foragido. Segundo a investigação, foi ele quem recebeu Yulisha e foi ele quem ficou com a paciente, já em estado de deterioração. Ele registrou falsamente na ficha clínica que a mulher tolerou o procedimento e que saiu sem complicações. A própria irmã de Maria Fernanda contou em uma entrevista o que sua irmã disse que aconteceu no dia do ocorrido. Ela disse que, quando viram que Yulisha, ela ainda tinha sinais vitais, alguém havia pedido para chamar uma ambulância, mas o anestesiologista respondeu que não havia chance. E segundo esse mesmo depoimento, a lógica dele era uma frase: sem cadáver, não há crime, segundo essa versão de Maria Fernanda. Yulisha teria acabado morrendo dentro do veículo, e que o anestesiologista, já assustado, chegou a sacar uma arma e ameaçou os outros para que seguissem suas instruções. Para esconder o corpo, até este momento não se sabe mais nada desse suposto Dr. Léo. Quanto aos outros, tem um detalhe que complica ainda mais tudo, porque a Constituição da Venezuela proíbe extraditar seus cidadãos. O que significa que essas 3 pessoas, capturadas em território venezuelano, poderiam acabar sendo julgadas lá, e não na Colômbia, com o risco de receberem penas muito mais baixas do que receberiam por algo dessa gravidade em solo colombiano. Os 2 homens capturados tentaram recuperar o veículo, este Chevrolet, em Cúcuta. Jesus Hernandes e Kelvis Sequeira. Eles vão ter que responder perante a justiça por suposto ocultamento, alteração e também destruição de material probatório.
E aqui chegamos ao quê? Para mim, pelo menos, é o mais importante de toda essa história, porque o caso de Yulisha não foi um acidente estranho, nem algo que ninguém podia prever, mas esses lugares clandestinos são fechados por uma semana, depois mudam de nome. Em poucos dias já estão operando como se nada tivesse ocorrido, que é exatamente o que era Beauty Laser. Um negócio que por mais de 2 anos funcionou, como eu disse, em muitas ocasiões neste vídeo, com redes sociais, com publicidade, com pessoas que captavam clientes novos no bairro. Também tinha nome, tinha endereço e tinha representante legal, à vista de qualquer um, e ao mesmo tempo completamente invisível para o sistema que tinha a obrigação de controlá-lo. Entre janeiro de 2025 e maio de 2026, a Secretaria de Saúde de Bogotá havia recebido 282 reclamações relacionadas a procedimentos estéticos, das quais 194 estavam vinculadas a locais clandestinos ou não autorizados. Ou seja, o que aconteceu naquele local com Yulisha não era uma informação nova. Não era um problema desconhecido. O que realmente se conseguiu com isso foi trazer à tona esses locais clandestinos que funcionam há décadas. Yulisha Tolosa havia entrado em 13 de maio para fazer algo que milhares de pessoas fazem todos os anos, confiando em um lugar que por fora parecia normal, com fachada, com redes sociais, até com avaliações de outras clientes. E a fronteira entre o seguro e o letal era invisível do lado de fora, porque ninguém que tinha a obrigação de fechar aquelas portas fez isso a tempo. Yulisha foi quem não conseguiu sair dali com vida. Até aqui o caso de hoje. Deixe seus comentários aqui embaixo e assim nós nos encontraremos na próxima história.